A vida pode ser mais leve. Olha, eu não poderia deixar de desejar a você, antes de qualquer coisa, Feliz Natal. Esse momento tão incrível que o nosso governador planetário, nosso Mestre Jesus, se aproxima da humanidade. Não é preciso ser muito sensível para perceber que a psicosfera fica diferente. A maioria das pessoas, olha, a maioria, né, busca ser pessoas melhores. Claro, tem pessoas que não se afetam, não se abalam, não se sensibilizam com esse momento tão especial que nós vivemos todos os anos. Essa mente coletiva, essa psicosfera, cria uma bolha de luz, aonde no abrigo da nossa casa, ao encontro, ou ao, digamos assim, ao contato com as nossas pessoas especiais, os nossos familiares, nós criamos um ambiente de alegria, de regeneração, de reencontro, um ambiente propício para a promoção do perdão, do amor, da paz, do entendimento, da tolerância. Mas tem uma coisa muito interessante. No meio do ano, mais ou menos final do mês de junho, se não me falha a memória, nós gravamos um outro programa que falava o Natal o ano todo. E aí muitas pessoas perguntaram, ué, mas o Natal no meio do ano? Pois é, a grande verdade é que tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o Natal, se verdadeiro, há de ser o ano inteiro. Paz na terra aos bons de coração. E aí no meio do ano nós trazemos a reflexão, por que nessa época muitos de nós, queremos ser pessoas melhores e no passar do tempo, no meio do ano, por exemplo, esquecemos dessa psicosfera, dessa vontade. Olha, o Natal, se verdadeiro, como falei ainda há pouco, há de ser o ano todo. Quem sabe, a partir de hoje, nós possamos acender uma luz interna para querer sermos pessoas melhores. Um melhor marido, uma melhor esposa, filho, irmão, profissional. Não importa as faces ou facetas que todos nós encaramos a todo momento, por que faces ou facetas? Porque, olha, se uma moeda tem duas faces, imagina todos nós. Você não é a mesma pessoa com o seu chefe como é com seu filho. Você não é a mesma pessoa com seu marido como você fala, por exemplo, com a sua vizinha. Nós somos pessoas, vivemos numa sociedade e nos deparamos a todo momento com situações diferentes. E está tudo certo. Mas se nós nos posicionarmos internamente na certeza de que queremos ser pessoas melhores, se nós verdadeiramente pararmos de cobrar mais do externo e nos cobrarmos mais, não é nos cobrarmos excessivamente, porque a autocobrança também corta as asas, lima a alegria de viver, mas uma cobrança leve, uma cobrança não excessiva, mas para um horizonte que vai nos levar para uma melhora em várias esferas, como pessoa, ser humano, como marido, irmão, tio. Falamos sobre isso agora há pouco. O Natal, meus amados amigos e irmãos, nos dá essa possibilidade. Você perceba que nesse período do Natal, na noite natalina, nós temos muitas vezes uma psicosfera maravilhosa, como se fosse um campo com uma terra fértil, digamos assim, úmida e propícia ao plantio daquilo que nós queremos. A minha sugestão para você: plante nesse terreno fértil do Natal os sentimentos mais nobres que nós podemos cultivar, como por exemplo a paz, o amor, a fé, a esperança, o perdão. O perdão que nós pedimos, o perdão que nós damos e o perdão que nós nos damos. Porque o perdão ele tem 3 caminhos, 3 possibilidades, que é quando você reconhece um erro que você fez e você se liberta dessas amarras que muitas vezes tanto nos prende. Quando nós pedimos perdão, demonstrando uma sensação e um estágio de entendimento, segurança e maturidade, é aquele momento que você reconhece a sua falha e você pede perdão. E também aquele outro estágio, aquele outro caminho do perdão, que é quando
nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Nosso Mestre Jesus sempre nos trouxe conhecimentos maravilhosos para a nossa vida. Eu costumo dizer que Jesus ele trouxe tudo que nós precisamos, tudo que nós, enfim, precisávamos para viver, ele já nos ofereceu. O que falta, muitas vezes, é a nossa capacidade de entendimento, a capacidade de valorização e aplicar esse conhecimento. Jesus nos dizia que a verdade nos libertará. Por que não entender isso verdadeiramente? Mas, voltando à nossa questão sobre o perdão, Jesus colocou o perdão no Pai Nosso, que muitas vezes nós nem percebemos. É muito comum você se perguntar, mas aonde mesmo que Jesus fala de perdão no Pai Nosso? Pois é, quando ele nos fala, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E ele nos mostra a nossa fraqueza e continua, mas não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que nessa noite de Natal nós possamos fazer as pazes com todos, com nós mesmos, pedir perdão, perdoar, abraçar, lembrar de fazer um pratinho para o nosso porteiro, que muitas vezes está trabalhando ali, talvez não alimentado, tão bem alimentado, com tanta fartura como está na nossa mesa nessa noite, e está tudo certo, porque ele também está fazendo o papel dele, e está tudo certo. Mas que nós possamos ser mais gentis, não apenas no Natal, mas todos os dias. O mundo precisa de mais gentileza. Mas olha, não faça isso esperando receber algo em troca, porque a possibilidade de você se frustrar é muito grande. Como falamos aqui recentemente, a verdadeira essência do amor é a doação. A mãe que ama seu filho, ela vai se doar a vida inteira para aquela cria. E muitas vezes não há uma só situação de cobrança por todo o amor, por toda a dedicação. Esse é o verdadeiro amor. Aquele amor que nós falamos esperando receber algo em troca, ainda não é amor, mas já está no caminho, já é um bom sinal. E por que não avançar nesse sentimento, nos entregando, fazendo pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós? Se o seu entendimento comporta esse tipo de realidade, significa que você está no caminho. Mas não faça esperando nada em troca. Ame. Faça o seu papel, abrace, perdoe, se entregue. Entenda que todos nós estamos tentando nos melhorar. É desafiador para todos nós. Não é fácil, mas o Natal chegou. Que o Natal nos traga muita renovação, nos traga muita alegria, paz ao nosso coração, paz na nossa vida. Que essa psicosfera de querer ser uma pessoa melhor, que esse espírito natalino nos acompanhe todos os dias da nossa vida, não apenas no Natal. Tem uma teoria que nos diz que você só reconhece aquilo que você conhece. É verdade. Você não vai reconhecer aquilo que você não conhece. Isso pode ser bom ou pode ser não bom. Se você conhece esse espírito natalino, nesse momento em que o planeta se envolve numa energia maravilhosa pela aproximação do nosso governador planetário, nosso Mestre Jesus, por que não aproveitar essa energia, já que você conhece ela e você aplica e reconhece ela todos os dias da nossa vida? Eu sei que é muito desafiador para todos nós, mas esse é o caminho. Jesus, meus amados irmãos, nos deu tanto legado de conhecimento que nos falta capacidade para perceber, para entender. Para começar, o seu nascimento já foi entre os animais. Ele queria nos dizer que nós não podemos nem devemos levar a nossa vida longe da natureza. Os animais que tanto têm a nos ensinar. Os animais que entram na nossa vida e aquele cachorrinho que antes era só um cachorro passou a ser o totó, passou a ser o, sei lá, o tubarão, o roque, e passou a ser um membro da nossa família. E aí lembra quem? Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, que num diálogo com a raposa, que era um diálogo na cabeça do próprio autor, em que ele traduz nesse teatro, né? Ele fala para a raposa, e a raposa fala para ele que eles eram apenas
um garoto e uma raposa, mas depois de um contato e de um, entre aspas, cativar, fez com que eles se tornassem especial ou especiais um para o outro. Então a raposa deixou de ser uma raposa e passou a ser uma grande amiga, assim como o garoto deixou de ser um garoto e virou um pequeno príncipe para ela. Quando nós cultivamos e cativamos as pessoas na nossa vida, nós também deixamos com que aquela pessoa seja apenas mais uma pessoa e ela se transforma uma pessoa especial. Nós também temos que ser especiais para nós mesmos. E os animais também são especiais para a gente. Como eu estava dizendo ainda há pouco, quando você pega um gatinho para criar, você adota um gato, um cachorro, aquele animal deixa de ser simplesmente um gato, um cachorro, e passa a ser, sim, um membro da nossa família. Ele passa a constituir o nosso lar, passa a dividir a nossa vida nesse teatro maravilhoso da existência. Mas e o Natal? Esse momento maravilhoso em que todos nós temos a capacidade e a oportunidade de acender essa chama que existe dentro de todos nós. Eu desejo a você que na noite de Natal você possa estar com as pessoas especiais da sua vida. E mesmo que você não esteja fisicamente com elas, esteja em entendimento, em intenção, em sentimento. Que nós possamos nos reunir e cantarmos um parabéns para o aniversariante da noite. E olha só, sabemos que muitos de nós ficamos preocupados, antenados nos presentes que vamos ganhar e que vamos dar. Tá bom, tudo bem, faz parte muitas vezes do nosso entendimento. Mas olha, o espírito natalino não é bem esse de troca de presentes. É um espírito onde nós podemos nos tornar pessoas melhores. Nós podemos pensar um pouco mais na humanidade, na sociedade, pensar no porteiro que está lá embaixo. Talvez não lanchou, ou talvez ele não tenha uma abundância lá no jantar dele na ceia de Natal. Pensar, por exemplo, nas pessoas que dividem a vida com a gente, nos nossos irmãos que estão nas ruas. Pensar nas melhores tomadas de decisões, num pensamento coletivo, pensando no bem comum. Pensar, por exemplo, no grande aniversariante, agradecendo ao Divino Criador por essa oportunidade, por todo o conhecimento que o Divino Governador Planetário trouxe para cada um de nós. Quantos ensinamentos! Da chegada de Jesus até o último momento da sua vida aqui na Terra, quantos aprendizados! Como disse ainda há pouco, ele já começa nascendo no meio dos animais para mostrar a importância do nosso contato com a natureza. Olha só que coisa interessante. Ele se fez pequeno para que todos pudessem entender que a verdadeira grandeza não consiste nos bens materiais. Sabemos que as questões materiais aqui na terceira dimensão é realmente muito importante para todos nós, mas o equilíbrio se faz necessário. Nem de mais, nem de menos. Precisamos dos bens para tudo, até para nos alimentar. Mas de nada vale os bens se nós não tivermos em paz com a vida e com o que ela nos traz. De nada vale os bens, os presentes, se nós não estivermos abraçando e abraçados com aqueles que nós amamos. Se nós não entendermos verdadeiramente que o Natal, sim, o Natal, ele tem que ser o ano todo. O Natal o ano todo. E, como diz aquela frase que já dizemos por aqui, o Natal, se verdadeiro, há de ser o ano inteiro. Paz na terra aos bons de coração. Eu te desejo, mais uma vez, um Natal maravilhoso. Que você possa, nessa noite de Natal, receba e dê os presentes. Mas olha, não esqueçamos do aniversariante. O aniversariante que a todo momento nos brinda com a sua energia, com seu magnetismo incrível. E dispensa comentários. Jesus, só em nós nos conectarmos, só em nós percebermos essa psicosfera, nós nos melhoramos e mudamos todo o ambiente à nossa volta. Que Deus te abençoe, que você e sua família tenham um Natal maravilhoso, de muita paz, de muita harmonia, de muito amor
de muita união, de muita transformação. É isso que eu e toda a equipe do MAP desejamos a você. Que Deus te abençoe. Feliz Natal!